Fala, aluno! Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui e a gente vai trabalhar hoje o assunto de campo elétrico. Galera, campo elétrico. Até então você conhecia a força elétrica, que era a interação entre duas cargas, exatamente, certo? Ou seja, tinha uma carga de um lado e uma carga do outro, ok? Quando essas duas cargas estavam próximas uma da outra, a gente dizia que essas cargas, galera, elas tinham uma interação entre elas, uma interação que agia à distância. Essa interação a gente chamava de força elétrica. Mas a nossa questão aqui é o seguinte, e se existir apenas uma dessas cargas? O que ela interfere? Verifique, gente, que dada uma carga, se eu posicionar uma segunda carga em qualquer ponto do espaço, haverá uma força entre elas. Se essas duas cargas tiverem sinais opostos, uma for positiva e a outra negativa, essa força será uma força de atração, ok? Mas e se essa segunda carga não existisse? E se a gente desse um jeito de eliminar a segunda carga? O que estaria acontecendo nessa região sem a presença dessa segunda carga? Provavelmente o elemento força não existiria. Por quê? Porque força, de acordo com Newton, é a interação entre dois ou mais corpos. Tendo uma única carga elétrica não tem interação, mas nessa região do espaço, essa carga consegue interferir, gerando nessa região algo que a gente vai chamar de campo. Então, campo, nesse caso campo elétrico, será uma região do espaço onde a gente vai ter a interferência ou a possível interferência de uma carga elétrica, certo? E esse campo elétrico, assim como a força, varia com a distância. E assim, igualmente como a força elétrica, ela varia com o inverso do quadrado da distância, certo? Lembra no caso da força elétrica? Se a gente dobrasse a distância, a força cairia 4 vezes, porque a força age com o inverso do quadrado da distância. A mesma coisa acontece para o campo elétrico, gente. Dado um campo elétrico e você tem que descobrir a distância que você quer desse ponto, você vai analisar qual é a intensidade de campo nessa região, certo? Campo elétrico, então, poderia ser descrito como uma região no espaço que eu poderia provocar uma força sobre uma determinada carga de prova, certo? Ou seja, melhor dizendo, a gente poderia dizer que força elétrica também pode ser descrito como a carga sofrendo ação de um determinado campo, certo? E aí a gente tem essas duas possibilidades de demonstrar essa equação. Gente, então recapitulando esse primeiro ponto da aula, você tem que saber que campo elétrico tem tudo a ver com a região no espaço a partir de uma carguinha, uma região longe dessa carga que a gente vai ter a interação dela, certo? Ou podemos sofrer a interação dela. Surgindo uma segunda carga, nós vamos ter a interação, a força. Não surgindo, a gente sabe que força poderia surgir nessa região. É uma previsibilidade. Beleza. O campo ele é dado por força dividido por carga. Como força é dada em newtons e carga elétrica é dada em coulombs, a unidade de medida de campo é Newton por Coulomb, certo? Newton por Coulomb. Gente, como saber se o campo gerado é o campo de uma carga positiva ou de uma carga negativa? Por convenção, determinou-se a seguinte relação entre esses elementos, para poder facilitar para você como esse elemento interfere. Então, olha só, se eu tiver uma carga negativa, não sei se dá para você enxergar aí, mas aquela carga é negativa. Se eu tiver uma carga negativa, gente, para essa carga a gente vai representar o campo elétrico chegando, ou seja, um campo elétrico de atração, certo? Então as cargas negativas formam ou fazem um campo elétrico de atração, enquanto as cargas elétricas positivas fazem um campo ou geram um campo elétrico de repulsão. Então se essas setinhas, que é o campo elétrico, são o campo elétrico, estiverem giradas para fora, a gente tem um campo de uma carga positiva. Se essas setinhas estiverem para dentro, significa que o campo é de uma carga negativa. Gente, percebe que eu fiz essas setinhas em todo o entorno dessa carga. Por quê? Dado uma mesma distância em qualquer direção, o campo será
o mesmo. Ou seja, numa região de 360 graus a 1 metro da carga eu vou ter exatamente o mesmo campo elétrico, não importa para que lado você esteja, beleza? Vamos pegar um exemplo aqui, gente, de como que a gente calcula o campo elétrico, a intensidade de campo elétrico de uma carga qualquer. Tem uma carga elétrica de 2 microcoulombs. Lembrando, 2 microcoulombs equivale a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Micro, 10 a menos 6. Beleza? Gente, eu tenho um campo de 2 vezes 10 a menos 6, uma carga de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, e essa carga gera um campo em torno de si. Essa carga é uma carga positiva, então ela gera um campo de repulsão, um campo para fora, certo? E eu quero saber qual é o campo gerado por essa carga a uma distância de 3 centímetros. Professor, como que eu faço isso, professor? Gente, para a gente resolver essa situação, a gente tem que pensar da seguinte forma. Primeiro, quem é a carga elétrica? Marca lá. Carga elétrica, 2 microcoulombs. Segunda coisa, qual é a distância? Distância, professor, 3 centímetros. Beleza? Terceira coisa, em que meio isso está? Normalmente, seu exercício vai trazer como meio o vácuo. E como meio é o vácuo, gente, a constante elétrica no vácuo normalmente é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Beleza? 9 vezes 10 a nona, esse número você tem que saber. Mas, se não souber, não tem problema. Porque no exercício, normalmente, a gente traz essa informação para você. Então, olha só, fórmula de campo. Campo é força sobre carga. O que é força? Força é Kq1, Q2 sobre D ao quadrado. Kq1, Q2 sobre D ao quadrado. Kq1, Q2 sobre D ao quadrado. Gente, se eu fizer Kq1, Q2 sobre D ao quadrado e cortar uma das cargas, por exemplo, força é Kq1, Q2 sobre D ao quadrado. Kq1, Q2 sobre D ao quadrado. E se eu fizer, no lugar da força, Kq1, Q2 sobre D ao quadrado e cortar as cargas, vai ficar Kq sobre D ao quadrado. Ou seja, o campo é a relação de uma única carga. Beleza? Gostou do meu Kq1, Q2 sobre D ao quadrado? Dá um like aí. Gente, vamos usar essa equação aqui para achar o nosso campo elétrico. Veja só, campo é 9 vezes 10 a nona vezes 2 vezes 10 menos 6, que é o 2 microcoulomb, dividido pela distância. Lembre-se que a distância tem que estar em metros. 3 centímetros equivale a 3 vezes 10 a menos 2 metros. Bota lá. Show, show. Agora a gente vai fazer o seguinte. Multiplica os números. 9 vezes 2. Isso dá 18. Potências, você soma. 9 mais menos 6 dá menos 3 ou dá mais 3? Dá mais 3. Dividido. 3 ao quadrado. Gente, esse número aqui tem que ser elevado ao quadrado. A galera esquece, só mexe aqui na potência e não eleva isso aqui ao quadrado. Não me esqueça isso. 3 ao quadrado é 9. Isso vai dar 9 vezes 10. Quanto que é menos 2 ao quadrado, moçada? Menos 4. Show. Gente, agora olha só, tem uma divisão para fazer. Como faz essa divisão, professor? Faz 18 dividido por 9. Quanto que é 18 dividido por 9, gente? 18 dividido por 9 costuma dar 2. E 3 menos 4. 3 menos 4 vai ficar 7. Vai ficar 10 elevado a 7. Qual a quantidade de medida? Newton por coulomb. Então, o nosso campo elétrico calculado aqui é de 2 vezes 10 a 7 Newton por coulomb, certo? Eu vou remarcar aqui então para você, ó. Você já tem aí, você pode voltar o vídeo aí para você ver essa tela novamente. E vou deixar aqui marcado para você. O campo que a gente encontrou foi 2 vezes 10 na 7 Newton por coulomb, certo? Um campo elétrico aí de uma carga positiva, tranquilo? Então, gente, é dessa forma que a gente calcula aí a intensidade de campo elétrico gerado por uma única carga. Tranquilo? Logo abaixo desse vídeo você vê alguns exercícios para você fazer relacionado a esse assunto. Que tal testar as suas habilidades? Gente, bons estudos. Verifiquem todas as referências que a gente deixou aqui embaixo para você estudar e aprofundar o seu conhecimento. E não deixe, claro, de compartilhar esse vídeo. Deixar o seu like e o seu comentário. Esse projeto está levando até você um ensino de qualidade. Um grande abraço, galera, e eu volto no próximo vídeo. Tem muito, mas muito coisa bacana para a gente fazer
Beleza? Gente, fui! Tchau!